Boa noite! Olá, minha gente! Vamos chegando devagarzinho. Vai mandando boa noite, vai mandando um oizinho aqui pra mim. Hoje a nossa live é sobre a abstinência pós-término com narcisistas. Gente, é a pior fase, tá? A fase que você consegue, enfim, sair desse relacionamento conturbado, desse relacionamento cheio de caos, desse relacionamento extremamente doloroso. E aí a gente vai entrar aí nessa fase da abstinência ali, vai misturar um monte de questões, um monte de coisa, a dor da separação, é uma mistureira danada. E hoje, para falar sobre a fase do pós-término, a fase da abstinência, a psicóloga Juliana Marcon vai estar comigo aqui e a Stephanie, a terapeuta Stephanie, a gente vai estar falando sobre isso com vocês, que é a fase que a gente realmente mais trata ali no processo terapêutico, nos nossos atendimentos, que é a fase realmente que é a fase onde mais dói, onde é muito mais difícil, onde a pessoa vai realmente para o fundo do poço, onde ela se sente totalmente sozinha, totalmente perdida. É uma dor dilacerante, muito difícil mesmo, tá? Então, para você que tá aí acompanhando a gente, só aguarda só um minutinho que elas já estão chegando e a gente vai conversar com vocês. Se vocês quiserem contando pra gente aqui a experiência de vocês nessa fase, o medo de vocês, que aí outras pessoas que estão acompanhando, eles vão lendo, vão se identificando, vão percebendo que eles não estão sozinhos, que é uma fase muito solitária, né? A dor da vítima de narcisistas é uma dor muito solitária. Então, se você quiser contar aqui pra gente, quiser mandar um oi, uma boa noite, quiser mandar para alguém que está passando por essa fase, né, e que ou muitas vezes não está passando, a pessoa evita justamente essa fase. Às vezes ela não sai do relacionamento justamente para não viver essa fase da abstinência. Cadê as meninas? Deixa eu ver. Acho que tá chegando aqui. Aceitei. Tá por aqui. Vamos tentar de novo. Aceitar. Eu aceitei. Não sei se tá aí. Ah, deu certo. Olá, boa Boa noite. noite, minha loba. Mais uma live maravilhosa. Mais uma live, minha gente. Essa live vai ficar guardada ali no feed, tá? Se você não conseguiu terminar de ver agora, quiser terminar de ver, vai estar lá no feed. Se você quiser encaminhar para alguém, vai estar no nosso feed. Muita gente mandou para mim que está trabalhando ou que está pelo horário, né? O narcisista está em casa e ela não pode acompanhar, então vai ficar gravado lá essa live que eu acredito que é extremamente fundamental e importante para você que vive como narcisista, para você que saiu do relacionamento, para você que está tentando sair, é muito, muito, muito importante para você. Deixa eu ver, até tem um comentário aqui. É uma dor que parece a dor de uma morte, exatamente, sufocante, falta de ar, dor no peito. A impressão que dá que não dá para sobreviver sem, algo irreal. É isso mesmo. É isso mesmo. Você define muito bem aqui, ó. Hoje eu entendo. Meu Deus, que dor. Pensava que iria morrer. Deixa eu ver, a Ju chegou aqui. Peraí. Deixa eu procurar outro comentário aqui. Aqui bem grandão. Saí de um relacionamento há um mês. Fui. Deixa eu ver, vai travar um pouquinho quando a Ju. Eita. Alô, Boa vocês! noite. Coisa linda. Olá, Bem amigas da Rede Terapia. Bem amigas do Clã das Corajosas. E nós somos do clã das corajosas. Se você tem vontade de ter o desejo de participar de uma rede de apoio, de um grupo terapêutico porreta, forte pra caramba, estamos aqui para te ajudar. Aí lá a gente ajuda umas às outras, né? Cada uma vai dando uma força, cada uma vai, né, dando sua opinião e a gente vai trazendo a nossa técnica no meio, a nossa vivência e vamos fortalecendo uma outra para a gente conseguir caminhar bem durante a semana, que a gente sabe que não é fácil. Exatamente. Para você que está agora pela primeira vez aqui na live, muito prazer, eu sou psicóloga, meu nome é Letícia e eu trabalho com vítimas, trato vítimas de narcisistas, ajudo a vítima de narcisistas a sair dessa emboscada terrível.
E as minhas meninas estão aqui para se apresentar para vocês também. Eu me chamo Juliana Marcon, sou natural de Dourados, sou psicóloga, sou palestrante. E em 2021 eu me envolvi com um narcisista, né? Fui uma vítima. Me deparei nessa fase que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é a abstinência emocional. E desde então o foco do meu trabalho, né, tanto na terapia como no grupo terapêutico, é ajudar as pessoas, principalmente mulheres, a se libertarem da dependência emocional. Isso. E eu sou a Estel Luz, terapeuta de mulheres. Eu sou especialista em empoderamento feminino e relacionamento tóxico. Se você precisar de uma força maior, é só mandar mensagem pra gente que a gente agenda um horário para atender vocês, tá bom? Boa noite, Monique. Ela mandou aqui boa noite pra gente. Bom, gente, vamos lá. Por que a gente fala de abstinência, né? A gente fala de abstinência porque a gente está falando de uma dependência, uma codependência emocional que o narcisista gera em você. O narcisista, quando ele entra na sua vida, ele te bombardeia de atenção, ele te bombardeia de amor. Isso acaba no nosso cérebro. O que ele faz? Ele bombardeia e ele sai. Ele bombardeia e ele sai. Isso, sem você perceber, está gerando na sua mente uma dependência. Vamos dar um exemplo. Vamos pensar aí numa droga. A droga ela vai gerar esse mesmo sentimento de prazer, de excitação, de euforia que um relacionamento com um narcisista vai provocar em você. Um narcisista não é uma pessoa normal, não é uma pessoa comum, tá? Uma pessoa totalmente desequilibrada, uma pessoa totalmente doentio. Então, o que ele vai entrar? Ele vai entrar com todas essas ferramentas. Ele fala muito bem, ele te envolve muito bem, ele faz coisas que nenhum outro ser humano faz, né? Porque é doentio, porque não é normal. Então, isso gera na sua mente essa dependência, porque ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, de repente ele tira. Né? Porque como não é um hábito sadio, como não é um hábito normal, nem ele aguenta tanto, né? Fazer isso extremo, viver esse extremo o tempo inteiro. E também porque ele sente prazer na conquista. Ele sente prazer em te capturar, ele não quer manter essa relação, né, como uma outra pessoa, uma pessoa empática, né, que ela quer são a união de dois corpos com um objetivo em comum. O narcisista não, ele quer simplesmente ter aquele prazer de te conquistar, de te ter na vida dele, então ele vai fazer de tudo, tudo e mais um pouco. Nisso, o seu cérebro, minha gente, é bombardeada por serotonina, endorfina, dopamina, epinefrina. Então, todos aqueles hormônios de euforia, de empolgação, de amor, de tudo de bom, vai despertar no seu cérebro. Que é também De prazer. de prazer, que a droga desperta no seu cérebro. Vamos colocar aí que o crack provoca no seu cérebro, que a maconha provoca no seu cérebro. Entende? Então, por que a gente fala que a gente entrou na fase da abstinência? Porque tirou. Você sai disso. Então, isso é tirado de você. E aí o seu cérebro, ele reage assim como se tivesse tirado uma droga de você. Faz sentido, meninas? Total. Faz sentido, total. O Love Bomb, né? Vamos entender uma questão aqui, né? O Love Bomb, ele é uma estratégia de manipulação que o narcisista utiliza. Então, lá naquele comecinho, quando você se envolve com ele, tudo uau, tudo é muito grandioso, tudo é muito aquilo, né? Porque ele sabe que você tem algum tipo de ferida emocional e ele vai pegar nessa ferida emocional. Então, eu tenho a dor do abandono, eu tenho a dor da rejeição, da humilhação. Então, ele taca-lhe dar coisa boa nessa fase, né? Então, para te conquistar, ele vai dar algumas migalhas ali de momentos, né? Prazeres, viagens, né? Encontros muito românticos, tudo muito exacerbado, né? Tudo que a gente não vivencia numa relação saudável, né? Então, é aquela explosão, né? De loucura, de prazer, de serotonina, disso e aquilo que a Letícia bem colocou. Então, o seu cérebro fica viciado naquilo, né? Porque você, lá na sua infância, na sua adolescência, na sua história de vida, você não teve esses momentos. Então, quando uma pessoa vem e te proporciona isso, né? Nossa, você acha que ganhou na loteria,
né? Que essa é a pessoa certa, que é o cara certo e tudo mais. Então, quando acontece a ruptura afetiva, seja pelo descarte do narcisista ou por conta sua, né, ter saído da relação, o seu cérebro vai sentir falta. Não só o cérebro, como o corpo também, né? Ele vai sentir falta desses momentos que você vivenciou. Né? Então, você começa a apresentar aí crises de ansiedade, você começa a ter taquicardia, perda de peso ou até ganho também de peso, né? Perda de apetite, o cabelo começa a cair, porque tudo isso são reações neurológicas, né, que tá em desequilíbrio. Então, é como o uso de um psicoativo, né? Você usou uma vez, ele te deu lá uma sensação legal, um barato, tal, e você precisa usar aquela substância de novo, né? Então, é como se o seu corpo deteriorasse e te pedisse, pelo amor de Deus, volta lá, eu quero aquele rolê de novo, eu quero sentir isso de novo, que eu nunca senti, né? E aí entra a abstinência. A abstinência emocional, ela é muito... praticamente todas as vítimas de narcisista, elas vão experimentar isso, né? Porque tem essa questão dele usar da dependência emocional, das suas feridas. Então, é uma fase que praticamente todas as vítimas ela vai vivenciar. Algumas menos, outras mais, né? Algumas por um tempo maior, 6 meses, 1 ano. Mas isso vai acontecer. A Lê estava falando no início, né? Que muitas mulheres, inclusive, né, permanecem na relação justamente para não passar por essa fase, né? Porque essa fase é uma fase bem difícil e bem complicada, né? Porque vai deixar você aí num momento bem deprê, né? Então, ela vai surgir sim, porque praticamente faz parte, né, do combo do relacionamento tóxico, né? Inclusive, muitas pessoas vivenciam durante o próprio relacionamento. Então, é essa falta daquilo que você teve lá inicialmente, né? Dessa estratégia de manipulação que é o love bombing. Não é a falta da pessoa, tá, gente? É a falta da sensação que a pessoa te causa. E aí a pessoa entende, né? O abusador, o narcisista, ele entende quais são as suas carências e ele vai te dar exatamente aquilo que você precisa no começo da relação para tentar te conquistar. E é disso que você sente falta. Então, por exemplo, mulheres que a vida inteira sentiram muita necessidade de serem ouvidas. Mulheres que nunca foram ouvidas na família, no grupo de amigos. E aí esse cara aparece e ele te escuta como ninguém. E você acha que ele está te suprindo emocionalmente, mas na verdade ele está só entendendo suas carências, entendendo seus gatilhos, entendendo seu funcionamento. Então ele te ouve tanto assim no começo, porque ele está te observando. Mas isso supre a sua necessidade de ser ouvida. E aí você, quando ele se afasta, você fica com aquela saudade daquilo, com aquela falta de se sentir ouvida daquela forma. E como ele entende, ele estuda você e ele entende o que fazer, muitas vezes a mulher tem a sensação de que nenhuma outra relação ela se sente daquela forma. Então ninguém faz ela se sentir ouvida como ele fazia no começo, ninguém faz ela se sentir vista como ele fazia, ninguém faz ela se sentir importante como ele fazia. Mas por quê? Porque, como a Lê falou, não era natural, era uma estratégia. Então ele observou, ele entendeu quais os botãozinhos apertar ali para fazer você sentir aquilo. E aí, quando ele para de apertar esses botãozinhos, você sente falta disso. Nossa, e é um ciclo, por isso que a gente fala, sempre traz para vocês o ciclo, porque ó, ele vai te bombardear, aí depois vai vir aquela fase da tensão, que ele vai... E nesse bombardeio, minha gente, é tão interessante que ele vai te elogiar muito. Ele vai elevar a sua autoestima como ninguém. Ele vai se fazer presente na sua vida. Vocês vão ter o melhor sexo, porque primeiro ele vai causar um caos, depois ele vai transar com você. Então tem aquele excesso de excitação, aquele excesso de prazer, tudo muito intenso.
E aí, olha só o ciclo, né? Depois ele Sim. vai vir com a explosão, que ele vai começar a te cobrar, vai começar a te criticar, vai começar a te humilhar. É uma relação que ele tem muito poder na fala, ele confunde você. E você, às vezes, você se pega até explicando o óbvio pra ele, tentando ensinar ele como ser humano, tentando ensinar ele como ele tem que te tratar. Então é muito desgastante. Só que aí depois de tudo isso, ele se Uhum. afasta, ele faz tratamento de silêncio em você e você tá viciada naquilo. Entende? E você fica querendo que ele te dê atenção, querendo que ele te elogie, querendo que ele faça uma brincadeira com você, que ele tire, que ele olhe pra você, que ele te toque, você fica ali, mendigando, como até eu li aqui que uma das nossas meninas falou, ficava mendigando essas migalhas, porque ele fica jogando essas migalhas pra você, né? Você fica pegando as Sim. migalhas porque você acredita que você vai ter o banquete. Então você Uhum. fica indo atrás dessas migalhas, né? E aí, quando, por exemplo, ele fez tratamento de silêncio, você tentou sair dessa relação, ele volta de novo com o Lover Boom. Então vai ser eternamente Sim. esse ciclo. E aí, por exemplo, você saiu conseguiu terminar, conseguiu escapar, conseguiu sair. Você está sofrendo, você está desesperado, você está tendo delírios, porque é muito comum a vítima ter delírios, ela tem alucinação, ela tem insônia, muita Pesadelo. angústia, muito pesadelo, muita dor, sabe? Ela fica naquela dor muito intensa, assim, tá corroendo dentro dela. Aí, de repente, ele manda um oi. Uhum. Ou, de repente, ele tira uma foto com a ex, ou ele tira uma foto com a pessoa que ele tá em algum lugar. Ou, às vezes, até Uhum. mesmo ele passa, ele vai na casa dos vizinhos ou de algum familiar seu pra perguntar de você, porque ele sempre vai ficar rondando, entende? Ele sempre vai ficar, porque ele entende. Eles não sentem falta, eles não sentem saudade. Ele sente a necessidade de te controlar, de ter a certeza que você ainda é apaixonada por ele, que você ainda é escrava dele. Então, por isso que ele sempre vai ficar te rondando. Ou, em Sim. muitos casos, ele vai sumir e aí você vai passar por toda essa dor que ele vai te descartar, né? Ele vai sumir, você passar por essa dor louca. Quando você estiver se reerguendo, ele vai aparecer, vai dizer pra você que tá fazendo terapia, ele vai aparecer, vai dizer que tá indo em tal religião, né? Vai tentar te convencer em todo. Você já Sim. sabe que ele vem com aquela fala mansa, que você sabe muito bem como é essa fala dele, né? Esse sussurro que ele faz, todo carinhoso, todo atencioso de novo. Aí o que acontece? Você volta. É o ciclo. Sim. Gente, E vocês é. falando, eu lembrei da primeira vez que eu tive abstinência. Gente, eu tinha 14 aninhos de idade, era uma jovenzinha, muito carente, muito reprimida, numa família assim, sabe, sem apoio emocional nenhum, uma carência absurda. E daí eu conheci o menino da Lan House. O menino da Lan House, gente, era o menino que trabalhava na Lan House e o menino já tinha engravidado uma menina de 14 anos. E a próxima da lista da fila era eu, porque esse era o jogo dele. Ele gostava de conquistar as meninas para fazer elas perderem a virgindade com ele e aí depois, quando engravidava, ele chutava elas, né? E aí eu conheci ele, começou primeiro aquela coisa, aquele flerte, né? E aí você já se sente especial, você já se sente, né, interessante. Ai, ele tá interessado em mim, não sei o quê. Daí a gente começou a ficar, daí eu ia lá pra Lan House e ficava com ele. Gente, aquilo pra mim naquela época era a vida. Eu me sentia a mulher O mais point. especial do mundo, porque eu tava lá sentada do lado dele na bancada da Lan House lá de atendimento. Sabe, assim, eu me sentia a noiva escolhida, 14 aninhos, coitada, gente, lá do lado dele. Mas aquela pressão pra perder a virgindade, entendeu? E eu era virgem na época, né? Eu tava ainda assim naquele jogo, entendendo, mas eu era muito nova, eu tinha 14 anos. E daí ele pressionou, 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 eu não cedi. E aí ele viu que não ia adiantar e me descartou. Foi para a próxima da fila, gente. E foi assim, um dia eu cheguei lá na Lan House e simplesmente ele tava com a outra lá. Tipo assim, do nada, entendeu? E aí depois eu fui falar com ele e ele falou, ai, é porque você tá em outra fase, porque eu quero uma mulher que me ofereça coisas que você não pode oferecer. E eu sabia o que que era, né, gente?
E aí, gente do céu, eu fiquei muito mal. Eu me lembro, assim, que eu fiquei muito mal. Que eu tremia, que eu tinha pesadelo, eu acordava de noite sonhando aquele inferno e aquela saudade e aquele desespero. E aí eu começava a me humilhar, eu ia lá na Lan House, e eu ficava lá, e eu ficava, mandava minhas amigas, e eu ficava mandando mensagem. E você fica naquela angústia, né? Tentando voltar, tentando receber aquilo de novo, assim, sabe? Uhum. Cara, é uma coisa assim muito, muito horrível mesmo. E eu tinha 14 anos, sem ninguém para me ajudar com isso. Minha família só me invalidava, porque ai, para de sofrer por macho, vai estudar, não sei o quê. Era só essas frases invalidadoras. E aí eu reprimia essa abstinência. Porque eu fiquei ali correndo atrás dele, me humilhando por ele. Ele não ficou comigo, ele engravidou a outra menina. Gente, ele engravidou 3 meninas, gente. Do mesmo jeito, parecia que Nossa. estava querendo populacionar o bairro. Era o jogo dele. Ah, E eu reprimi isso e depois entrei em vários relacionamentos tóxicos por causa disso. E tipo assim, gente, eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 30 e poucos. Uhum. Ano passado esse cara veio me adicionar no Instagram, gente. Vocês imaginam? Vocês estão Nossa. entendendo que a gente diz que não tem tempo, que não, os caras, eles não abrem mão. Entende? Se você já foi uma vítima, se ele já te usou de alguma forma, ele sempre vai achar que ele tem uma chance ali e vai voltar atrás. Pode passar 10, pode passar 20 anos. E aí, se eu não tivesse me curado, se eu não tivesse me tornado essa mulher maravilhosa que eu sou hoje, eu ia ter caído de novo na lábia dele. Porque quando ele me Sim. adicionou, a primeira coisa que eu lembrei, os momentos bons, eu lá na Lan House, eu não sei o quê. E aí, depois que eu caí na real, eu falei, gente, olha quem que eu sou hoje, meu Deus! Eu moro em Floripa, eu sou uma deusa maravilhosa! Mas assim, a adolescente que eu era, aquilo foi tão importante, foi tão relevante para ela, que ainda assim uma parte de mim via aquilo como uma fonte emocional. Entende? Mas nunca foi. Porque a abstinência é um processo muito louco no relacionamento tóxico, porque na verdade você sente falta de migalhas. Porque era só o que você tinha. Era migalhas e ilusões. Faz sentido isso, gente? O Sim. que vocês nossa, acham? demais. Total. E uma coisa que eu fiquei muito. Que me chamou muita atenção em relação a essa fase da abstinência foi quando a Ju contou, né? Que ela estava tendo aquela queda de cabelo, que até então eu não tinha Sim. me atentado muito para esse lado. O que que eu tinha, o que que a gente tinha estudado, né? A gente, quanto psicóloga, o processo do luto, né? A gente vai passar pela fase da obsessão, depois você vai passar pela fase da depressão, depois você vai passar pela barganha, aí, enfim, a aceitação. Só que quando a gente fala de narcisistas, não é uma separação normal como outras pessoas, né? Então, quando a Ju Não. falou naquela época da fase da abstinência, eu falei, peraí, deixa eu ver isso, né? Comecei a olhar a minha história, comecei a ver das meninas que eu atendo, eu falei, é isso, é a fase da abstinência. Por isso a dificuldade imensa que a gente tem de conseguir sair. Porque a abstinência ela é Sim. muito pior do que a fase que a gente estudou sobre a fase do luto, né, pós-separação. No meu caso, eu só fui dar conta do que estava acontecendo depois que passou a fase da raiva, né? Porque assim, a gente entendeu, estudou que era a questão do igual do luto, né? As fases do luto, de qualquer separação. Eu lembro que eu terminei com ele em novembro. Depois de dezembro eu fiz uma viagem. E aí, quando eu retornei da viagem, eu retornei com Covid, né? E aí eu vim muito mal da viagem. E passou um mês, eu comecei a ter essas crises de ansiedade. O meu sono começou a bagunçar tudo, né? Mais ou menos em fevereiro, março. E eu tinha associado, na época, as aulas de CNH que eu estava fazendo, né? Nossa, eu tô assim por conta da CNH e tal. Mas aí eu comecei a ter pesadelos durante a noite, né? Eu lembro que teve várias noites seguidas que eu acordava assustada, sonhando que ele me sufocava, que ele me enforcava, algo do tipo, né? E aí que eu fui me tocar, eu falei, peraí, não.
isso aqui não tem a ver com a CNH. Daí, nessa época, eu também já estava estudando mais sobre dependência emocional, né? E, gente, eu perdi muito cabelo, né? Tipo assim, muito cabelo. E nessa fase também, eu não queria fazer nada, né? Eu absolutamente, eu tava morrendo, eu tava adoecendo, eu perdi acho que uns 10 quilos, mais ou menos, né? Eu sequei. Eu me sentia muito desanimada, cansada, fraca mesmo, não queria levantar da cama. Eu só fazia o que eu tinha que fazer mesmo por obrigação, né? Atendimento e tudo mais. E uma outra coisa também que fez eu cair em si foi a questão do estresse pós-traumático, né? Eu comecei a ler uma psiquiatra, não vou lembrar o nome dela agora, mas eu comecei a ler um conteúdo que ela falava sobre isso. E ela trouxe dois argumentos, né? Que, na verdade, são duas síndromes que acontecem durante essa fase, que é despersonalização e desrealização. E eu falei, cara, eu tô passando por isso, né? Despersonalização é como se você tivesse se desligado do seu próprio corpo, né? Você não consegue nem nomear o que você sente, né? Os seus processos mentais. E a desrealização é no caso com relação ao ambiente, né? Quando você se sente desligada com relação ao ambiente, né? A voada, você se sente um robô, né? Até eu lembro que eu estava preparando meu jantar, né? Nessa época e acabei me queimando a mão na hora que eu fui fritar o ovo, né? Porque eu não percebi que a minha mão estava perto da frigideira, tipo assim, eu não estava raciocinando o que estava acontecendo ali naquele momento, né? Então, aí que eu fui me tocando, eu falei, cara, fui pesquisando, fui lendo, fui procurando teóricos, né, profissionais que falavam sobre isso. E aí que tem tudo a ver com a dependência emocional, né? Porque essa abstinência é aquilo que foi apresentado a você, né, como manipulação, como estratégia de manipulação, e o seu corpo vai sentindo falta daquilo. Né? Então, vem as crises de ansiedade, porque você, no primeiro momento, você produzia muita dopamina, serotonina, endorfina, né? E aí, de repente, isso saiu, né? De repente, isso acabou. Então, é um suprimento mais emocional e muitas vezes até físico, mas mais emocional, né? Um desequilíbrio emocional que faz com que você passe essa fase aí, né? E que não tem um tempo determinado, né? Isso, eu vi até uma pergunta sobre isso. Quanto tempo demora isso, né? Isso depende assim, é importante para você conseguir superar mais rápido, é importante o contato zero, tá? É uma primeira coisa, o contato zero. Por quê? Quando você se afasta desse abusador, o seu cérebro entende, não tem mais volta, então eu preciso me recuperar. Então ele vai limpando, né? Vai passando os dias. Mas o que acontece? Por que muitas das vezes as pessoas sentem muita dificuldade de sair dessa fase? Porque ela vai lá e mexe no Instagram da pessoa, ela vai lá e passa na rua onde a pessoa mora, ela começa a conversar sobre. É importante conversar sobre isso, mas eu falo, ela sempre conversa, mas sempre na esperança de uma possibilidade de um retorno, entende? Então acaba que você Sim. demora muito mais nesse processo, entende? Você não consegue sair. Isso foi uma experiência que eu tive na minha vida, porque eu tive a experiência de conviver com dois narcisistas. O primeiro narcisista, eu fiquei nisso, sabe? Eu ficava olhando algumas coisas, eu passava em frente da casa da pessoa, entende? E demorou um ano para me sair de tudo isso. Quando foi o segundo narcisista que eu conheci, que aí eu já entendi que precisava o contato zero, eu fiz o contato zero, não durou 2 meses. Olha a diferença. Um ano para uma pessoa e 2 meses para outra pessoa. Porque ali eu fiz realmente, radicalizei, limpei todas as fotos da galeria. Essa pessoa não existia na minha vida. Eu conhecia comigo, porque eu sabia, eu falei assim, essa pessoa é má. Essa pessoa é mentirosa. Por mais que às vezes dentro de mim algum tinha uma esperança de não é, talvez não. Mas assim, eu escrevi muito. Foi uma época que eu mais escrevi na minha vida. Que eu falava assim, ele falou isso, ele fez isso, e parar, e parar. Por isso que eu sempre trago para vocês a técnica de vocês escreverem, que ela é muito eficaz. Quando batia aquela angústia, batia aquela vontade, porque às vezes ele mandava mensagem lá no meu
no Messenger do celular, né? Porque ele tava todo bloqueado, né? Ele fez milhões de fake no Instagram, de Facebook, mandava oi o tempo inteiro, né? Mas eu falei, não, não, porque quando ele mandava o oi, que eu via, eu ia lá e lia. Ele é isso aqui, ele não é aquilo que eu queria que ele fosse, ele não é aquele príncipe que eu achei que ele era, ele é um lixo, ele é nojento, ele é sujo, Sim, né? E eu colocava todos esses adjetivos para mim. Então eu anotava, eu lia e começava a me fortalecer. Porque enquanto, por isso que a gente fala assim para vocês, que é importante vocês buscarem conhecimento sobre a personalidade narcisista, sobre quem são essas pessoas, sim, é muito importante, é um dos primeiros passos. E aí, só que nisso, você tem que passar para o próximo passo, não adianta ficar só nisso. O que é o próximo passo? Autoconhecimento. Você vai se acolher, você vai se amparar, você vai cuidar de você, você vai ter compaixão com sim, você, você vai fixar a raiva e a ira nele, não em você. Né? Você vai entender que quem é digno de pena não é ele, porque ele quer que você seja pena. Você vai estudar, tenha pena dele. Você vai estudar, por exemplo, o que é muito comum nas vítimas de narcisistas, né? É a síndrome da salvadora, a síndrome da boazinha. Entende? Você vai começar a procurar entender essa síndrome, síndrome da salvadora. Por que eu tenho que salvar ele e eu não estou me salvando? Por que eu tenho que perdoar ele e eu não estou me perdoando? Entende? Você começa a se aprofundar em você, se conhecer. Por que acontece? Quando você entra nesses relacionamentos com narcisistas, ele te rouba de você. Entende? Ele faz uma lavagem cerebral em você. Então, esse processo que você está vivendo a abstinência é o momento que você vai olhar para você. Você vai se unir com pessoas que entendem da sua dor. Você vai compartilhar a sua dor com pessoas que sabem o que você passou. Você vai realmente se olhar com aquele olhar de compaixão. É como a gente. Imagina uma criança. Aquela criança que está chorando, aquela criança que foi maltratada, aquela criança que foi humilhada. O que você vai fazer? Você vai amparar ela. Você vai segurar ela. Você fala, eu tô aqui. É isso que a gente precisa fazer com a gente. Fala, não, eu vou passar por essa fase, tá difícil, tá doendo, mas vai passar. E nisso você vai fazer uma comidinha gostosa para você. Tem dias que você não vai conseguir, tudo bem, não é? Você vai lá e come um pão com manteiga, tudo bem, né? Mas outro dia você se leva para passear, outro dia você faz. Então você começa a olhar para você com mais carinho. Você vai tentar se trazer para você, porque nesse momento você vai perceber, como a Ju falou, que é muito forte isso que a Ju falou, que eu vejo que 100% das vítimas passam por isso. Elas é como se elas estivessem flutuando, elas não estão ali, né? E tudo bem, viva isso, sabe? Viva essa fase, chora. Por que é importante você viver essa fase? Se você, o que o seu corpo quer dizer para você nesse momento? É importante você fazer uma leitura do seu corpo. Ele realmente ele vai te sim, derrubar, ele vai te deprimir para você não ir atrás dessa pessoa. É como se ele tentasse te resgatar. Entende? Então ele vai fazer você ficar deitadinha. Por isso que você fala assim, eu não tenho energia para viver, eu não tenho energia. Porque naquele momento não é bom você ter energia, porque se você tiver, você vai atrás da pessoa. Então o seu corpo de algum jeito vai lá, tá, te derruba. Fala, não, fica deitada, fica deprimida. Porque ali é ruim pra gente, ali não é bom pra você, ali ele vai te matar, ali ele vai te destruir, ali ele vai te machucar, então fica aqui. Então você vai deprimir, você fica quietinha ali, vai viver a sua dor, você vai viver o seu luto ali quietinha. Aos poucos você vai levantando, aos poucos você vai se reerguendo. Mas não é como um passe de mágica, tá? Você tem que entender que você é humano. É importante a sim, gente, quanto humano, suportar a dor para a gente poder superar. Entende? Quanto mais a gente fugir do sofrimento, a gente foge da nossa humanidade. E quando a gente enfrenta os nossos sofrimentos, quando a gente enfrenta as nossas dores, aí que a gente se torna forte. É assim. É a jogada da vida. Não adianta você querer fugir para não sofrer. Isso é como se você quisesse escalar uma montanha assim. Entende? Você tá aqui, de repente, por telepatia, você vai estar lá na ponta. Não, você vai ter que caminhar, 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 vai chegar lá. Nisso vai às vezes chover, às vezes tá frio, mas você vai cansar, você vai ficar com fome, vai ter que parar. É o mesmo processo de superação. Faz sentido, gente? sim, Total, total. e até uma questão hormonal, né? Você fica nessa em baixa assim, porque o seu corpo está se estabilizando. Quando está no relacionamento é aquela montanha russa, sobe, desce,
sobe e desce, e isso daí bagunça toda a liberação de hormônios do seu sistema, a forma como o seu corpo funciona. Então, quando você se afasta dessa pessoa que ficava te levando para cima e para baixo, esse corpo ele vai para baixo um pouco, ele vai passar um tempo embaixo ali, porque ele está se reorganizando a sua forma de funcionar no mundo, entendeu? Antes, o que te dava prazer? Era só o relacionamento, era a mensagem dele, era ele sair do tratamento de silêncio, era ele te olhar com afeto, pelo menos por um momento, e agora que você está sem ele, o seu corpo vai ter que encontrar os prazeres da vida, que é como a Lê falou, o prazer de você se gostar, o prazer de você se cuidar, o prazer de você fazer uma comidinha para você, o prazer de você sair com as suas amigas. O seu corpo vai ter que se reconectar com essas outras formas de prazer, de bem-estar, e isso vai levar um tempo, isso vai levar um processo, porque a gente está falando de cérebro, a gente está falando de funcionamento bioquímico, hormonal do corpo, e nada disso é em micro-ondas, 30 segundos está pronto. Tudo isso é como uma plantinha. Você já plantou uma plantinha, uma semente? Já viu quanto tempo que demora para brotar, para crescer? É da mesma forma. O seu corpo, um neurônio, vai ter que construir um caminho novo até outro neurônio. Porque isso que é o cérebro desenvolver uma nova forma de funcionar. Então, vocês percebem quanto é sério? Por isso que vai ter um tempo, e esse tempo vai ser, no mínimo, alguns meses, mas, como a Lê falou, dependendo da forma que você enfrentar esse tempo, dependendo da forma que você agir nesse momento, você pode ajudar o seu corpo, ajudar o seu cérebro, ajudar o seu sistema nervoso, ou você pode atrapalhar ele. E o contato zero é importante porque é uma desintoxicação. Você fica longe daquele estímulo que te causa várias respostas e respostas conflitantes. Porque quando a pessoa vai te levando para cima e vai te levando para baixo, o seu corpo vê ela ao mesmo tempo como uma fonte de prazer e como uma fonte de perigo. E isso é extremamente confuso para o nosso corpo. Quando você olha para a pessoa, quando você pensa na pessoa, já vem uma descarga de vários hormônios ao mesmo tempo. E aí o contato zero é o quê? Você vai se desintoxicar. Você vai passar um tempo sem entrar em contato com esse estímulo que causa essa resposta dupla, inconsistente, e aí o seu cérebro vai se reorganizando o que é ameaça, o que é perigo, e o que é prazer e o que é amor. Então, quanto mais você conseguir manter esse contato zero, mais você está ensinando para o seu corpo que aquilo é uma ameaça e que você deve ficar longe daquilo. Sim. E a validação emocional é essencial nessa fase, né? Porque o que é validação emocional, gente? A gente entrar em contato com as nossas emoções e sentimentos, né? É muito comum a gente querer fugir, né, dessa sensação de querer, não quer, tipo, pular mesmo, né? A etapa. Não quero passar mais por isso, não quero ter mais desânimo, não quero mais estar nessa fase depressiva, né? Mas tudo isso vai ajudar você a sair desse apego, né? Porque a abstinência, ela surge porque a gente tem um apego emocional a uma idealização, a uma pessoa que não existe, que não é real, né? E tudo bem, porque você foi manipulada, fizeram acreditar que essa pessoa era assim, né? E isso dói pra caralho, né? Você saber que foi enganada, você saber que aquela pessoa que você amou, que você entregou todo o seu amor, você se doou para aquela pessoa, aquele príncipe, ele não existe. Ele é apenas um personagem, né? Então, essa dor, ela causa, nossa, um vazio tremendo dentro, né? Só quem já passou por essa fase, né? O pós-término, com narcisista sabe muito bem o que é isso. É como se você tivesse oca por dentro, porque realmente a pessoa veio, ela se envolveu com você para roubar, para tirar algo de você, né? E levou. Então essa fase a gente fica perdida, desorientada, né? Mas o que realmente faz você olhar na frente e, como a Letícia falou, né? Direcionar os sentimentos e emoções, porque vem a culpa, né? Você se sente muito culpada por ter sido enganada, por não ter percebido os sinais no início, né? Então, o que faz você
sair de tudo isso é você assumir a sua humanidade. É o que você está sentindo, a emoção que você tem, o seu sentimento. É. E uma dica que a gente, enquanto profissional, deixa para você é, né, entrando no autoconhecimento, sempre que se pergunta, você que saiu, você que está passando pela fase do luto, sempre se questiona o que é que me liga a essa pessoa? Por que é que eu tenho vontade de voltar com ela? O que tem nela que desperta em mim esse desejo de estar ali, naquele ambiente de conflito, cheio de conflito, naquele caos, naquele inferno? Qual que é essa linhazinha que me liga a ele? Entende? Porque justamente essa linhazinha que te liga a essa pessoa é a linhazinha que a gente precisa trabalhar. A gente trabalha ali na terapia, que Sim. você vai trabalhar com muito autoconhecimento, com muita força. Uma que eu percebi no meu caso, quando eu vivi com um narcisista, todas as vezes que eu voltava com essa pessoa, porque foi inúmeras vezes que eu voltei, era a questão financeira. O que me amarrava aquela pessoa era a questão financeira, né? Porque eu venho de um berço, eu venho de uma raiz que é de uma família pobre. E ele me favoreceu, ele me forneceu um lado que eu queria muito e que naquele momento eu não tinha aquela possibilidade. Entende? Então, o que era? Era um apartamento todo mobiliado, era um carro confortável, aquela casa que eu vivia, eu amava a casa que eu vivia, porque era tudo do meu jeito, entre aspas, né? Porque ele me convencia que era do meu jeito, mas não era do jeito dele, né? Só que eu tinha a ilusão que era do Sim. meu jeito. Então, o que me vinculava àquela pessoa era a questão financeira. Então, quando eu entendi isso, que demorou muito tempo, que eu ia e voltava, eu falei, não, agora chega. Agora eu vou me proporcionar isso. Agora eu vou me dar. Então, comecei, né, a investir muito nesse meu lado financeiro e estudei muito, me dediquei muito, muita coisa, né? Porque eu sempre, e todos os dias eu repetia comigo, eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou me proporcionar tudo aquilo que eu quero. Então, o que eu percebi? Qual que foi o momento que eu me libertei 100% dessa pessoa? O dia que eu comecei a ter uma condição financeira muito boa para mim poder me sustentar, me bancar, que eu comecei a comprar as minhas coisas, foi o dia que eu entendi que não era o que eu sentia por ele, não era amor, não era era realmente uma ferida que existia dentro de mim, que eu precisava tratar, e eu tratei, e nunca mais eu senti vontade de voltar para aquele lugar. Quando eu entrei no segundo, quando eu conheci o segundo, foi muito mais fácil quando eu entrei no segundo narcisista, porque o que eu entendi? Quando eu nem senti vontade, eu senti assim muita dor, mas eu não senti vontade de voltar para aquela pessoa. Porque eu já tinha aprendido a ler, eu tinha aprendido a me amar, eu já aprendi a me valorizar, eu Sim. adorava a minha independência, eu adorava a minha solitude, como eu gosto de estar sozinha, eu adoro a minha companhia. Então, quando essa pessoa entrou na minha vida, ele entrou em 4 meses, eu já percebi que era um narcisista e eu caí fora, porque demorou um tempo, né? Porque ele não deixou a máscara dele cair. Eu só percebi porque ele fez a triangulação comigo, surgiu uma terceira pessoa. E aí, quando surgiu essa terceira pessoa, eu falei, caramba. Aí eu conversei com ela falou, ele é mentiroso, ele é manipulador, ele é isso, ele é aquilo. Que eu nem tinha visto, eu nem conhecia esse lado dele, né? Então eu caí fora. Por que eu consegui cair fora e eu passei pela abstinência, eu passei pela fase dolorida? Porque ali eu já tinha trabalhado todas as questões dentro de mim. Então eu não dependia dele em nada, não tinha uma dependência emocional, não tinha nada. Então para mim foi fácil conseguir fazer o contato zero. Foi doloroso, mas foi muito mais fácil do que lá no primeiro, porque eu entendi que essa pessoa não ia me salvar, que eu já tinha me salvado, não ia suprir minha carência, porque eu adorava a minha companhia. Não, eu não tenho medo de enfrentar mais os desafios como eu tinha lá atrás. Então é isso, você vai nesse momento, o que a gente, tipo, como profissionais, a gente te convida a desenvolver o autoconhecimento, descobrir o que te liga a essa pessoa, que é Sim. justamente isso que vai te libertar dela. Sim. E a Sim. abstinência, ela tem uma resposta biológica também, né? Porque, por exemplo, quando a gente está falando de abstinência de drogas, de substância, algumas pessoas até tomam remédios para acalmar esse processo de abstinência, porque o corpo passa por um processo tão intenso, tão violento, que a pessoa pode ter um ataque cardíaco, por exemplo, e morrer.
durante a abstinência. Sim. Porque vem aquelas ondas de desespero, né? Vem uma coisa assim que é um negócio horrível, que é uma sensação horrível, um desespero, uma vontade de sair correndo, gritando, uma vontade de fazer não sei o quê, uma vontade de rasgar a boca, se rasgar no meio. Vem aquelas ondas assim, aquele que é o corpo liberando um monte de hormônio de estresse de uma vez, porque chegou, por exemplo, a hora que vocês se falavam, chegou a hora que ele chegava do trabalho, chegou o final de semana que vocês se viam. Então, eram os momentos que o corpo estava acostumado a ter aquelas migalhas, e aí quando não tem mais, e chegou esse momento, o que acontece? O corpo libera um monte de hormônio de estresse de uma vez, e é que a gente tem essas sensações. Tem gente que tem ataque do pânico, crise de pânico, crises assim, tem gente que desmaia, que passa mal, palpitação, falta de ar, sudorese, tem gente que quase chega a desmaiar mesmo, de muito desespero. Então, é importante também que você aprenda a lidar com esses momentos. O que você vai fazer quando você estiver assim? Porque, por exemplo, antes de entender tudo isso, o que eu fazia? Eu fugia dessa sensação. Primeiro, eu achava que eu estava louca, eu me sentia culpada por me sentir mal, eu achava que eu estava louca, daí eu tentava reprimir, não estou sentindo nada, não tô sentindo nada. O coração parecendo uma galopeira lá. Não tô sentindo nada, não tô sentindo nada. Tentava fugir disso com bebida, cachaça, vou beber para relaxar. Com drogas, com medicamento, com remédio para dormir. Você tenta fazer alguma coisa para não sentir aquilo quando você não tem estratégias para lidar com aquele sofrimento. E aí, quando você vem para o processo terapêutico, você vai aprendendo estratégias para lidar com isso. O que fazer? Um exercício de respiração, um exercício de relaxamento, um exercício de autoacolhimento, um exercício de automassagem. Existem várias técnicas que você pode aprender para quando o seu corpo tiver nesses momentos assim de surto, que tiver muito desesperador, que tiver muitos hormônios de estresse. E, gente, isso é um conhecimento específico, percebe? Não é uma coisa que a gente aprende em qualquer lugar, que todo mundo sabe, que a gente nasce sabendo. Não, é um conhecimento que a gente tem que ir atrás para saber. E é isso que a Lê está falando, de autoconhecimento e de entender como que funciona o seu corpo. Autoconhecimento também envolve isso. Entender como que funciona o seu cérebro, como que funcionam os seus hormônios, como que funciona a parte biofísica do seu corpo. E a gente tem que buscar conhecimento sobre isso. A gente tem que buscar conhecimento sobre técnicas para acalmar o nosso corpo, para diminuir a tensão, para trazer o relaxamento. Isso é você ser um ser humano adulto, maduro, responsável por si mesmo, que gerencia as suas emoções. E se você não tem estratégia para gerenciar as suas emoções, você tem muita chance de não conseguir passar pela abstinência. Porque quando vir esse desespero, você vai ligar para ele, você vai fazer o que for. Gente, teve uma vez uma abstinência depois dessa, no meu casamento, aí eu já estava mais velha. E aí o cara pegava meu cartão, pegava o meu carro e saía de noite, e sumia. E aí no outro dia eu já acordava desesperada, aí já vinha a abstinência. E, gente, numa dessas crises, eu virei um CSI, investiguei, descobri onde é que o cara tava, fui lá na casa do amigo dele, onde ele tava, escalei um muro de 2 metros de altura. Gente, eu tenho 1,48 de altura, não é nem 1,50 m. Mas a adrenalina é tanta que eu escalei um muro de 2 metros de altura para ir atrás, porque eu só precisava ver ele. Eu senti um desespero tão grande assim, que eu pensei assim, meu Deus, se eu só ver ele, eu já vou me sentir melhor, eu já vou ter um alívio. E o que é isso? É a abstinência, é a dependência emocional. É você não saber gerenciar suas próprias emoções, você depender de outra pessoa, precisar que outra pessoa te acalme, te tranquilize, te lide com as suas emoções, porque você não sabe. E enquanto a gente for assim, enquanto a gente não souber gerenciar as nossas próprias emoções, a gente vai ser uma presa fácil para pessoas tóxicas e para pessoas abusivas. Perfeito. Cara, eu achei perfeito isso que você falou, porque vai muito nessa questão de você entender que necessidade, né? Porque quando a gente fala de abstinência emocional, a gente está falando de uma sequela, né? E essa sequela, ela pode permanecer um tempo depois que você
vivencia a abstinência emocional, né? No meu caso, o meu ex, ele me viciou em adrenalina, né? Então, eu tinha essa sensação da taquicardia, era a adrenalina na corrente sanguínea, né? E isso era geralmente mais final de semana, porque final de semana era o tempo que eu ficava na casa dele, né? A gente ia para rolê, depois eu ficava de sexta até domingo na casa dele, né? Então, com o tempo, eu fui entendendo, peraí, o que está acontecendo? O que eu estou precisando? Que necessidade é essa que eu preciso suprir? Como eu vou suprir isso de uma forma mais saudável? Né? E aí entra uma outra questão que eu acho interessante falar, que é você não se isolar. Né? Porque é muito comum nessa fase você ficar um tempo aí sozinha, né? Sem querer conversar, sem querer falar com ninguém. Né? Tudo bem, a gente passa por essa fase mesmo. Né? Mas que isso não se prolongue. E que você procure uma rede de apoio, né? Seja suas amigas, a profissional que te atende, uma terapeuta, um grupo, mas que você não se isole. Né? Porque o isolamento, ele além de trazer muito essa questão do estado depressivo, né? É muito comum que você queira quebrar o contato zero. Né? Porque daí você vai... Não, a falta é a pessoa, mas não é a pessoa. Né? É o que ela proporcionou para você. E que agora você vai aprender a fazer isso de uma forma independente. Né? De uma forma autônoma. Ah, eu quero sair com as minhas amigas. Tudo bem. Né? Procure a sua rede de apoio. Ah, eu quero alguém para conversar. Ah, eu preciso de um tempo para mim, para assistir uma série, para ler um livro, entendeu? Voltar sempre para você, né? Só que você tem que passar por toda essa fase, saber o que está acontecendo, o que você está sentindo, né? O que você gostava de fazer, que você deixou de fazer, o que você gostaria de começar a fazer, aí entra o autoconhecimento, que aí você vai entendendo que tipo de necessidade você quer suprir. Né? Que necessariamente não precisa dessa pessoa para você fazer aquilo que você quer ou suprir essa necessidade, né? Que você está precisando no momento. Sim, E sobre a rede de e uma apoio, nós não é à toa que eu estou aqui, a Ju está aqui, Stephanie, porque nós somos rede de apoio uma para outra. Graças a E aí, Deusa. nós somos essa rede de apoio uma para outra, né? E aí a gente criou o Clã das Corajosas, nós abrimos esse grupo para vocês que querem participar também. A gente está com vaga na terça-feira, 10 horas da manhã, horário de Brasília. São em torno de 2 horas, né, o encontro. Ali tem mulheres magníficas, tem mulheres maravilhosas que estão no grupo. E a mensalidade é R$ 200 só, minha gente, porque a terapia ela é muito mais cara. Então, a gente conseguiu colocar o grupo de apoio justamente para, né, você que talvez esteja passando por essa situação, precisa de uma rede de amizade, precisa de um apoio, precisa conversar, precisa escutar outras pessoas, precisa de um pouco, às vezes, de mais de motivação, de se conhecer, de autoconhecimento, mexer um pouco mais com a sua autoestima, desenvolver em você mais a coragem. Então, a gente está aqui com nossa rede de apoio justamente para te dar essa força que a gente deu uma para outra, a gente continua dando uma para outra aqui, e aí a gente estendeu para vocês. Quem quiser participar, só me mandar no direct, tá? Que aí a gente te coloca no grupo e você já começa a fazer parte com a gente, vem se fortalecendo a nossa rede de apoio. é maravilhoso, gente. Eu amo demais. Eu já durmo na segunda feliz, sabendo que na terça é o nosso dia. Gente, a Ju falou sobre as necessidades, né? Entender quais são as necessidades do seu corpo nesse momento. E uma forma do nosso corpo nos sinalizar as nossas necessidades nesse momento é através das lembranças. Então, por exemplo, você fica lembrando do começo, quando vocês conversavam, você fica lembrando das conversas. O que o seu corpo está te falando? Eu quero conversar com ele? Não, não é isso que o seu corpo está te falando. Seu corpo está te falando, eu quero conversar com alguém que eu me sinta seguro. Porque no começo da relação era assim que você se sentia quando você não sabia quem ele era. Você se sentia segura para falar as coisas. Mas se você pensar bem, no final da relação as conversas já não eram mais daquele jeito. Foi só no comecinho.
que as conversas eram boas e que você se sentia segura. Mas o seu corpo registrou aquilo como uma fonte de um vínculo seguro. Então, quando ele fala para você daquele momento, ele não está falando daquela pessoa, ele está falando daquela sensação. A mesma coisa, lembra dos passeios, lembra como a gente ia no cinema, como a gente ia no shopping. O que é isso? Seu corpo está te falando da pessoa? Não, seu corpo está te falando, eu quero passear. Eu quero ter alguém legal para mim passear. E aquela pessoa não é alguém legal. Ela fingia ser no começo, mas na realidade ela não é. Você lembra muito do toque físico, você lembra do abraço. O que seu corpo está te falando? Necessidade de toque, preciso tocar, preciso sentir, preciso de pele com pele. Você lembra do sexo? O que seu corpo está te falando? Necessidade sexual. Entende? Então, pegar essas lembranças, eu sei que é muito difícil olhar para as lembranças, causa muita dor, a gente sofre muito, por isso eu recomendo que você faça isso num ambiente de terapia, num ambiente com uma profissional, porque se você, né, mergulhar demais nas lembranças sem ajuda, você pode ter dificuldade para voltar. Então, o ideal é fazer isso no ambiente terapêutico, mas começar a investigar essas lembranças e voltar elas para você, para as suas necessidades. Ah, eu lembro quando a gente viajava, que não sei o quê. Será que não é viajar? Você já tentou viajar com suas amigas? Às vezes é muito melhor, gata. Sozinha. Às vezes é muito mais divertido. Entende? Então, você tem que ir mostrando para o seu cérebro que existem outras fontes para se suprir nas suas necessidades emocionais. E aí, para mostrar isso para o seu cérebro, você tem que entender quais são as suas necessidades emocionais. Então, é todo esse processo de se reconectar com você, de voltar o foco para você, de entender o que você precisa e de encontrar formas saudáveis de suprir as suas necessidades emocionais. Gente, isso é uma coisa básica de todo ser humano. Igual todo ser humano sabe limpar o rabo, escovar os dentes, a gente devia saber também quais são as nossas necessidades, quando elas estão em baixas e como suprir elas. É tipo um carro. Imagina você dirigir um carro e você não sabe identificar quando a gasolina está acabando ou não. É loucura, entende? Você tem que saber quais os combustíveis emocionais que você precisa e você tem que estar frequentemente medindo o tanque está cheio, o tanque está vazio. Ó, esvaziou um pouco, ó, eu tenho que encher aqui, eu tenho que encher lá. E eu sei que é difícil, gente, mas ser um adulto funcional é isso, é difícil mesmo. Você tem que ter esse trabalho de gerenciar a sua vida. Enquanto você ficar direcionando, terceirizando para seu pai, para sua mãe, para marido, para chefe, para amiga, a sua vida não vai funcionar. Você que tem que gerenciar ela, é você que tem que dirigir esse carro, gata. Sim. É isso mesmo, minha gente. Então, bom, podemos encerrar nossa live ou vocês querem falar mais alguma coisa? Eita, já é 8h30 já. Já passou que a gente nem viu. Ai, eu acho Isso, que tá isso bom, que a foi Stephanie, ótimo. isso que a Stephanie falou, eu acho bacana, porque para nós mulheres, né, a gente foi ensinada essa questão de gerenciar as emoções, né? A gente foi ensinada que um cara vai resgatar a gente, né? Alguém vai nos salvar, né? Então, quando acontece de você se envolver num relacionamento abusivo com narcisista, você fica perdida, né? Porque você perdeu esse referencial, seja ele emocional, seja ele físico. Então, o momento da abstinência, lógico, vai ter uma fase mais deprê, vai ter uma fase mais de autoconhecimento, vai ter uma fase, né, de você não se isolar e tal. Mas voltar a se ouvir, a se reconectar às suas necessidades, é você tomar a rédea desse carro aí, né? Ah, eu tô a fim de fazer tal coisa. Uma coisa que eu jamais tinha feito antes, pra vocês verem como que é louco, né? A gente precisa dar uma tomada no rabo para poder se virar. Eu jamais saía sozinha. Nunca que eu pegava o Uber e ia para um rolê sozinha. Gente, eu comecei a fazer isso depois. Depois, né, que eu passei por essa fase terrível aí. Então, assim, rolê aleatório. Ah, eu tô a fim de tal lugar. Eu vou ir, né? Você quer ir? Você pode ir? Fulana pode ir? Não pode? Tá bom, eu vou ir do mesmo jeito, né? Se eu não encontrar ninguém lá, pelo menos eu vou me divertir. E eu comecei a fazer muito isso,
né? E eu vi que isso é legal. Tipo assim, é muito legal. É bom. Você se sente, lógico, né? Tem um certo receio, um medo, Uber, muito tarde e tal. Mas você começa a ter autoconfiança, né? E você vai vendo que isso é um treino, que se você não fizer isso, você não vai saber como é. É um Você não treino. vai conseguir, né, superar. Você não vai entender que a dependência emocional ela tá muito além, né, de você ter alguém, um relacionamento. Né? Então, é isso, né? Volta-se para você, viva assim essa fase, né? Valide todas as suas emoções, seus sentimentos. Não é fácil, a gente sabe, a gente já passou por isso, mas você vai voltar a brilhar, né? Você vai voltar a ter a sua vida que você tinha antes e talvez até melhor, né? Talvez você vai descobrir coisas aí no meio do caminho que vão, né, te abrir os olhos, vão fazer você se questionar, vão fazer, né, você buscar outros caminhos, enfim. Talvez não, com certeza. Não tem sombra de dúvida. Sim, Ah, isso aí que vocês vivem, minha gente, é um inferno. Não é bom, não é legal. É, tem algumas coisas que são bom, mas a vida aqui fora, a liberdade, gente, como é bom ser livre. Como Sim. é bom você ser realizada. Como é bom você gostar de si mesma. Sabe, não tem coisa mais incrível do que você se realizar, você fazer as suas escolhas, você explorar coisas que você talvez nunca exploraria do lado dessa pessoa, porque ele te pune, ele te controla, ele tem o poder sobre a sua vida, né? Você vai experimentar de tudo um pouco quando você sai disso daí, você realmente se liberta. Só que tem a fase da dor, que é a fase da abstinência, que você precisa enfrentar, tá? sim. Meninas, muito obrigada. Eu amo muito vocês. Eu amo a nossa rede de apoio. Eu amo estar com vocês. Obrigada por tudo, 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 tudo mesmo. Tá? E a gente tá aqui, se Deus quiser, daqui a 15 dias a gente volta. É isso, E esperamos vocês no gata. nosso clã. Isso, lá no nosso clã, a gente se vê lá no nosso clã. Beijão pra vocês que estão aí. Beijo, beijo. Tchau, Beijo. tchau.